Psicologia, né? Quando a gente pensa nisso, o que vem na cabeça? Talvez um terapeuta, um divã ou aqueles testes de personalidade? Mas e se eu dissesse que existe uma pergunta, uma só, que dizem que pode deixar qualquer psicólogo sem resposta? Pois é, hoje a gente vai separar o que é mito do que é ciência e mergulhar no que realmente acontece dentro da nossa mente. Imagina só a cena. Uma única pergunta que supostamente derrota qualquer psicólogo. Parece até uma chave mestra para desvendar a mente, né? Coisa de filme, com certeza. Mas que pergunta seria essa? E mais importante, o que é que ela revela de verdade sobre a psicologia? Só que aí que tá o pulo do gato. A pergunta em si não é bem um truque. Ela é mais como um espelho, sabe? Ela acaba refletindo os maiores mal-entendidos que existem sobre o que é a psicologia. E para a gente entender essa história direito, primeiro a gente precisa desconstruir aquela imagem que o cinema e a TV criaram sobre o estudo da mente. Então vamos lá. Essa tal pergunta matadora só funciona porque, na verdade, muita gente tem uma ideia meio distorcida do que os psicólogos fazem de verdade. Então, bora encarar esses mitos de frente. Pensa rápido aí. Qual é a primeira imagem que aparece na cabeça quando alguém fala psicólogo? Para muita gente, é quase um vidente, né? Alguém com uma bola de cristal, que lê pensamentos. Mas a realidade, olha, é bem mais científica e, sinceramente, muito mais fascinante que isso. Então, para deixar tudo bem claro, psicologia não tem nada, mas nada mesmo a ver com misticismo. É uma ciência. Ponto. Do mesmo jeito que a biologia estuda os seres vivos ou a física estuda o universo, a psicologia estuda de forma científica a nossa mente e o nosso comportamento. O foco principal, como diz a citação, é justamente entender o comportamento. Não é sobre prever o futuro, e sim sobre entender o porquê das coisas. Sabe, tipo, por que a gente procrastina tanto? Ou por que a gente se apaixona por certas pessoas e não por outras? Por que uma música específica pode deixar a gente super feliz ou super triste? São essas as perguntas de verdade que a psicologia tenta responder. E olha só que interessante, até a origem da palavra mostra essa evolução. Psique, mais logos, lá no grego antigo, significava estudo da alma. Era um campo mais da filosofia. Hoje em dia, a psicologia meio que trocou o divã filosófico pelo laboratório. Ela estuda aquilo que dá para observar e medir, a mente em ação, na prática. E o que significa ser uma ciência? Significa que tem regras. Uma ideia em psicologia não vale de nada se não puder ser testada. E o mais importante, se não puder ser provada falsa. É isso mesmo. Tudo é baseado em hipóteses, em experimentos, em dados objetivos. Ou seja, não tem espaço nenhum para achismo. Ok, então a gente já entendeu que é uma ciência. Mas o que exatamente ela estuda? Bom, agora a gente vai dar uma olhada nos tijolinhos que constroem a nossa mente, naqueles processos básicos que criam a nossa realidade a cada instante. Tudo começa com a sensação, né? Os olhos captam a luz, os ouvidos captam as vibrações do som, mas isso é só informação bruta, o dado cru. A mágica mesmo acontece na percepção. É quando o cérebro pega esses dados e fala: opa, peraí, isso aqui não é só um monte de onda de luz, é uma parede azul. E essa vibração aqui é a minha música preferida. É essa a grande diferença entre só detectar alguma coisa e de fato entender o que é. Aí entra a memória. E não, ela não é tipo um HD de computador perfeito, não. Pensa mais nela como um bibliotecário super ocupado. Primeiro, ele codifica informação, tipo etiquetando um livro novo que chegou. Depois ele armazena, ou seja, coloca na prateleira certa. Mas o mais importante, e às vezes o mais complicado, é recuperar esse livro quando a gente precisa. Sabe quando a palavra está na ponta da língua? Então, é o bibliotecário procurando. E como é que essas memórias viram habilidades? Pelo aprendizado. Tem uma parábola antiga de um vendedor de óleo. Ele conseguia despejar o óleo por um buraquinho de uma moeda sem deixar cair uma gota sequer. Não era mágica, não. Como a história conta, ele simplesmente praticou até ficar perfeito. É isso que é aprender. Criar uma mudança mais ou menos permanente no nosso cérebro, tudo isso por causa da experiência. Agora, o que seria da gente sem as emoções, né? Alegria, raiva, medo. E olha, elas não são só sentimentos vagos. São respostas super complexas, tanto físicas quanto psicológicas. Pensa só, o coração dispara quando a gente leva um susto, ou como fica difícil pensar direito quando a gente está com muita raiva. As emoções literalmente mudam o nosso corpo e a nossa mente. E por fim, chegamos no grande mistério de todos, a consciência. Basicamente, é a experiência de estar aqui, de ser. É o fato de que a gente percebe o mundo ao nosso redor, mas também percebe os nossos próprios pensamentos, aquela vozinha interna, sabe? É a consciência que permite a gente pensar sobre nós mesmos e sobre tudo que existe.
Mas é claro que a nossa mente não vive isolada numa bolha, né? A gente vive em sociedade. Então é claro que a psicologia também tem que olhar para fora, para entender como o nosso mundo interior lida com, todo o complexo mundo social lá fora. E o ponto de partida para isso é o nosso autoconceito. Pensa nele como a história que a gente conta para nós mesmos sobre quem somos. Coisas do tipo, eu sou bom em matemática, eu sou uma pessoa tímida, ou eu sou um bom amigo. São todas essas crenças que vão moldando a nossa identidade e guiando o que a gente faz. Mas o que é que faz a gente levantar da cama de manhã? O que nos dá força para encarar um projeto difícil ou para ir na academia quando a gente está com preguiça? Bom, o nome científico para essa força é motivação. E ela engloba tudo, desde a necessidade básica de comer quando se está com fome, até aquele desejo mais complexo de, criar uma obra de arte. E, finalmente, como é que as outras pessoas entram nessa história toda? É exatamente isso que a psicologia social estuda. E o mais incrível é que não precisa nem ter alguém ali de verdade. Quantas vezes a gente já não pensou, nossa, o que a minha mãe falaria se me visse fazendo isso? Pois é, só a presença imaginada dos outros já é o suficiente para mudar a forma como a gente age. Para a gente fechar, vamos falar de uma das mudanças mais legais que aconteceram na psicologia moderna. Por muito tempo, o foco da pesquisa era bem específico. Só que, nas últimas décadas, a área começou a se fazer uma pergunta completamente nova. Pensa, por exemplo, na psicologia clínica. Historicamente, a missão dela era entender o que dá errado na mente humana. Depressão, ansiedade, fobias. O grande objetivo era tirar as pessoas do sofrimento e levar de volta para um estado normal. Era basicamente uma ciência de consertar problemas. Mas olha só essa virada de chave. O foco mudou completamente. Em vez de olhar só para a depressão, os pesquisadores agora estão estudando a coragem. Em vez de focar só na ansiedade, eles estão investigando a esperança. É uma mudança radical, de só consertar o que está quebrado para começar a entender o que faz a gente florescer, prosperar. Isso tudo nos traz para uma nova pergunta, que talvez seja a mais importante de todas. A psicologia moderna não quer mais só levar alguém de um estado -5 para um estado 0, de volta ao normal. Ela quer saber como ir do 0 para o +5. A questão não é mais só o que está errado. A grande pergunta agora é, o que nos faz florescer? E essa, no fim das contas, talvez seja a única pergunta que realmente importa.